Provérbios capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, 6, está escrito assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quem precisa dessa palavra? Amém? Quem precisa que o Senhor venha endireitar todas as nossas veredas? Amém? Sabia que nós precisamos de um Salvador? Nós precisamos daquele que com muito amor, com muita paciência, com muita soberania, endireita as nossas veredas. Então diz que temos que reconhecer ao Senhor, ou seja, colocar em primeiro lugar o Senhor. Olha só essa versão na Bíblia, da linguagem viva, está escrito assim, ó: em tudo que você for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho de sucesso. Isso não é tremendo? Ou seja, em tudo que nós temos que fazer, a Bíblia nos ensina que devemos colocar ao Senhor em primeiro lugar. E somente Ele que é capaz de endireitar as nossas veredas tortuosas. Ou seja, o homem, ele precisa de um Senhor, o homem precisa de um Salvador, o homem precisa de alguém endireitando as suas veredas, né? E eu pensando e meditando nesse versículo, o Espírito Santo me trouxe a história de Jacó. Você conhece Jacó, a história de Jacó? A Bíblia diz que Jacó, desde que ele nasceu, ele teve muito atrito com o seu irmão chamado Saul, e diz que por causa disso ele passara a perna no seu irmão, por ele ter enganado o seu irmão, e o nome Jacó representa isso, enganador. Ele teve que ser expulso da própria casa, né? Seu pai e a sua mãe sugeriram para ele ir para a casa do seu tio Labão e ficar por lá, porque o irmão dele estava irado, queria tirar a vida dele. Ou seja, era um homem que andou por um caminho tortuoso, e só Deus para endireitar esse caminho torto. Mas diz que a graça foi tão grande na vida de Jacó, lá no capítulo 28, Gênesis, versículo 15, versículo 21, não vou ler, mas diz que foi a primeira oração que ele fez. A Bíblia declara que ele saiu da sua casa, passou pelo deserto, e quando o sol saiu, ele estava cansado, ele pegou uma pedra, usou de travesseiro, e ali Deus apareceu para ele. Teve um sonho da parte de Deus, onde ele viu uma escada, e ele subindo e descendo, e quando ele acordou de manhã, ele estava maravilhado com aquela visão, e ele falou: certamente esse local se chama Casa de Deus, Betel, porque eu vi Deus subindo e descendo. E diz que ali ele fez a oração, e a oração, Deus revelou-se para ele, dizendo assim, Deus se revelou para ele: estou com você. Olha a oração que Deus falou para ele: estou com você e cuidarei de você. Eu sou Deus de Abraão. Onde você for, eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Ou seja, olha como Deus se apresenta para ele, dizendo: eu sou o Deus dos teus antepassados, eu sou o Deus que estará com você todos os dias, seu Deus presente, um Deus que cuidará de você, um Deus que realmente de amor e de provisão, e um Deus que tem promessas para a tua vida. Amém. Amém? Então Deus se revela a Jacó. Jacó era um foragido da sua casa, e agora, depois daquela oração, ele faz um voto com Deus. Ele declara lá no versículo 21: se tudo isso quanto o Senhor me falar acontecer, ele fala assim, então a partir de agora o Senhor será o meu Deus, né? Ou seja, ele faz uma aliança com Deus, falando: se tudo isso que o Senhor me revelou nesse sonho, né? Ele estava falando: será que esse sonho é de Deus? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Mas se tudo isso for de Deus, a partir de agora eu declaro que o Senhor será meu Deus, e tudo quanto o Senhor me der, tudo isso que o Senhor prometeu, certamente eu vou retribuir, eu vou dar oferta, vou dar o dízimo. Ele se compromete com Deus fazendo isso. E a palavra reconhecer significa exatamente isso. A palavra reconhecer, ela tem vários significados, mas ela vem também de reconhecimento, ou seja, ato de reconhecer alguém, valorizar a competência e a habilidade. Ou seja, ele fala: se isso acontecer,
eu vou te dar a honra. Se isso acontecer, realmente eu não vou me esquecer que o Senhor que fez isso acontecer. Como vocês estão entendendo? A palavra reconhecer significa também isso. Reconhecer é a prática de elogiar alguém por uma tarefa bem sucedida. Ou seja, Jacó, ele começa agora a ter um convívio com Deus, que antes era apenas o Deus do pai dele, mas agora ele conhece Deus para depois reconhecer a Deus. E a palavra reconhecer também é confissão, ou seja, reconhecer. Sabe quando você fala, eu reconheço que estou errado? Ou a Bíblia fala também confessar, porque essa palavra em latim, reconhecer, ela significa isso também. Ela significa tornar conhecido, autenticar ou certificar. Ou seja, essa palavra reconhecer Deus em primeiro lugar, ela traz toda essa verdade, ela traz toda essa riqueza do que é reconhecer. Ou seja, eu reconheço que Deus é soberano, eu reconheço que Deus é santo, eu reconheço que se não fosse a graça de Deus, não estaria aqui pregando agora. Amém? Então Jacó, ele começa a conhecer Deus, para depois trazer todo esse reconhecimento a Deus. Mas essa aliança que ele fez, a primeira oração, fez ele ser bem sucedido. Por isso está falando, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se tem um homem que precisava que as suas veredas fossem endireitadas, era Jacó. Mas agora ele passa a reconhecer Deus em todos os episódios. Até então só falava dele, do irmão dele, da mãe e do pai. Agora não, começa um relacionamento dele com Deus. E a partir desse momento ele vai chegar na cidade ali do seu tio Labão. Era uma cidade grande. E agora você vai ver o favor de Deus, porque ele chega num poço para beber água, e de repente ele está numa cidade, como se você chegasse numa grande cidade, sem endereço de um parente teu. Como você vai encontrar se não for a graça de Deus? Então ele parou ali e começou a perguntar: alguém conhece Labão? Alguém ouviu falar de Labão? E aí aquela pessoa que estava naquele poço falou: conheço, e não somente conheço, ali vem uma das filhas dele, ela é pastora. E aí ele estava no lugar certo, falando com a pessoa certa, no momento certo. Isso é graça de Deus. Isso é quando você reconhece Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ver o favor de Deus atuando na sua vida. Você vai ver que agora as coisas se tornam mais fácil. A vida de Jacó não era fácil, mas a partir desse momento, a partir daquela simples oração, acordou já orando, acordou falando: Senhor, abençoa meu dia. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, se o Senhor não me levar lá, meus caminhos vão continuar tortuosos. Eu preciso que alguém venha endireitar minhas veredas. Aí ele chega no lugar certo, no momento certo, vai parar na casa do seu tio lhe oferece um emprego. Agora ele tem uma casa, tem emprego, e ele começa a se apaixonar por Raquel, que seria a futura esposa dele. Ou seja, Deus começa a colocar ele no caminho certo. Deus dá uma casa, Deus dá um trabalho, Deus dá um compromisso, ele ficou noivo, para depois Deus dar uma família. É um processo. Amém? Vem aqui, vemos que Deus foi abrindo as portas para ele, Deus foi abençoando ele, foi dessa maneira. Amém? Então Deus foi agindo na vida dele, tornando as coisas fáceis. E vemos que Deus começou a endireitar todo esse caminho de Jacó. Ele chegou no lugar certo e na hora certa. Vemos que ele teve um trabalho, ele recebeu uma casa, e aí ele foi para o casamento. Ou seja, e não só isso, teve 7 anos contratado, Ele fez um voto por tio, teve que trabalhar 7 anos, ou seja, foi registrado por 7 anos, Não está bom? Não é a graça do Senhor, não é o favor do Senhor. Era o Senhor endireitando. Imagina, você chega numa cidade, chega lá, recebe casa, recebe trabalho, recebe um registro de 7 anos e ainda casa com uma mulher bonita. Ele casou com uma mulher bonita e disse que agora Deus abençoa a vida dele, e diz que agora há um problema também na casa dele. Não porque você entrega a sua vida ao Senhor que não vai ter problema, ao contrário, ele promete estar contigo em todos os momentos. E é isso que nós temos que entender. A Bíblia fala assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Todos é todos, não precisa estudar o grego, o latim, o hebraico, não, todos é todos. Mas tem muitas pessoas que só reconhecem Deus no domingo, dia de culto, só reconhece Deus na dificuldade. Jacó estava numa dificuldade, ali ele reconheceu Deus, mas nós vamos ver que depois ele estava muito bem sucedido, e ali ele também reconhece a Deus. Todos estão entendendo? Reconhecer Deus em todos os seus caminhos é acordar, reconhecer Deus, é passar a tarde reconhecendo Deus, é passar a noite reconhecendo Deus, em todos os momentos. Agora ele está feliz, está casado, mas agora há um problema dentro da casa dele. Diz que Raquel era estéril.
e diz que ela começou a orar, e por muitos anos não veio a resposta de oração. Ela dizer para Jacó: eu prefiro morrer do que você não me dar filho. Aí ele falou: eu não sou Deus. E agora a Raquel começa a buscar Deus, começa a pedir a Deus, e diz que Deus se lembrou dela e abençoou e tornou ela fértil novamente. E lá em Gênesis 30, 22 diz que aquele problema também foi resolvido. Ou seja, era uma vereda que precisava ser endireitada. Como vocês estão entendendo? Nós passamos muitos problemas, amém? Para arrumar emprego, para arrumar casamento, e também no casamento. Não pense que você que é solteiro, quando casar, acabou os problemas. Não. Aqui você vê que Jacó teve vários problemas. Esse grande herói aqui da fé teve 12 filhos. Amém? E várias mulheres com brigas, com contendas. E diz que Raquel está com esse problema sério. Mas ela buscou Deus, ela reconheceu Deus em primeiro lugar na sua vida, e Deus endireitou aquela vereda. Endireitar é como se fosse colocar em caminhos retos aquilo que está torto, né? Eu penso assim, quando a gente criança vai escrever, eu vejo às vezes a minha filha fazendo desenho, pintando, ela fica brava que eu falo dela, mas a gente fala tudo que o coração está cheio, não é verdade? Então ela faz um desenho e às vezes ela vem assim: olha o que eu fiz. E a gente tem um pouquinho de experiência, a gente sabe quando foi ela ou quando ela teve a ajuda de alguém, né? Então quando a mamãe ajuda a lição de casa, fica retinha a letra, fica bonitinha, né? Os contornos. Isso é o que Deus faz com a gente. Quando Deus não põe as suas mãos, a coisa é tortuosa. E quando a coisa está dando certo, quando a coisa está fluindo, é amor de Deus. Sempre diz: Deus colocou a mão dele e Deus abençoou esse casamento. Ou seja, Deus quer abençoar os nossos casamentos, mas para isso você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida, reconhecer Ele em todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Diz que Jacó, depois de casar, depois de viver o milagre dele na casa dele, diz que agora lá em Gênesis 30, 43, diz que Jacó se tornou um homem muito bem sucedido. Diz assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Ou seja, Deus endireitou essa área financeira. Quanto precisa de endireitamento na área financeira? Além do cara aqui. Amém? Se Deus não nos ajudar, isso atrapalha todo. Às vezes o nosso problema não é a falta de dinheiro, é equilíbrio, é sabedoria para saber administrar o dinheiro. Então muitas vezes a gente precisa que Deus fale: ei, não é assim que faz conta, não é assim que se gasta, não é só receber tudo que é proposta de cartão de crédito, não é achar que todo cartão de crédito vem da parte de Deus, é uma bênção. Te ligaram: olha, você é um bom pagador, temos uma excelente proposta para você, aquele do Mastercard, aquele desse, daquele, e você fala: Deus me abençoou, Ele me abriu, liberaram mais crédito, agora eu compro minha moto. Será que foi Deus? Deus é Deus. Aqui diz que esse homem prosperou, ele passou 17 anos ali naquela terra, trabalhando, se dedicando, e diz que ele se tornou totalmente rico. Mas trabalhou. Ele disse que ele pegou chuva, sol, frio, inverno, pegou lá o tio dele, enrolando o salário dele 10 vezes. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus o prosperou. Sabe o que é tremendo? Que a bênção que o Senhor dá, ela não acrescenta nada. Ou seja, quando Deus dá, tipo assim, é algo que vem da parte de Deus com esforço. Vem as lutas. Amém? Mas Ele está do nosso lado. Foi o que Deus prometeu: eu vou te abençoar, eu estarei contigo, eu vou estar do teu lado. Então, em todas as áreas, reconheça o Senhor em todos os momentos. Às vezes a gente pensa que só podemos reconhecer Deus quando a coisa está difícil, quando vem uma grande doença, uma grande crise, um grande problema. Aí quer orar, aí quer jejuar, aí começa a ler a Bíblia, aí quer pedir para o pastor fazer campanha na igreja, quer pedir para o pastor ir para um monte. Só falta acender um monte de vela no teu quarto, querido. Amém? Mas na Bíblia fala que temos que reconhecer o Senhor em todos os momentos, e até mesmo nas coisas simples. Coisas simples. Hoje eu estava aqui preparando essa palavra e estava
estava em cima da hora e tinha outras coisas para fazer. Ele viu o telefone tocando. Eu falei, não vou atender, estou preparando a palavra. Quando eu olhei, era meu filho, né? Aí eu falei, por que meu filho quer uma hora dessa? Não, quer ver que ele vai me cobrar uma coisa como se eu não estivesse fazendo nada? Aí eu falei, o que você quer? Quando eu fui falar o que você quer, ele estava escrevendo. Não deu para falar que ele estava escrevendo, né? Era uma mensagem. Pai, você está aí? Pai, você pode me ajudar? Pai, eu preciso ter o cartão de crédito. Eu falei, o quê? Sabe quando eu falei, o que você precisa? Ele falou, pai, eu quero um curso para a faculdade, e é baratinho, e eu preciso hoje. Aí mesmo que não é uma coisa simples e é pro bem dele, o pai faz. Tirei a foto, parei, peguei o cartão, esse é o número, esse é o cartão. Você entende? Porque o pai, ele quer se envolver nas coisas do filho. O pai quer o bem do filho. Ou seja, a gente pensa que Deus, o nosso Pai Celestial, não quer se envolver no nosso dia a dia, mas Ele quer sim. Não pensa que, vou dar trabalho para Deus, estou precisando só disso. Às vezes a pessoa precisa de 25 mil reais, aí clama a Deus. E às vezes pensa, eu preciso de 5 reais, mas isso eu vou pedir para Deus. Aí pede para todo mundo, mas esquece de pedir para Deus. Deus é Deus que pode te dar 5 reais, Deus é Deus que pode te dar 25 reais. Para Ele não faz a diferença contigo. O que faz diferença é se você depende dEle. Se você o coloca em primeiro lugar. Se Ele é o teu Deus de coisas grandes ou coisas pequenas. Se você coloca Ele no seu dia a dia, não procure Deus somente quando você precisa de um milagre, de tirar uma pessoa da UTI. Não, procure Deus no seu dia a dia. Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Ele quer participar da tua vida. Ele quer participar da tua vida. Aí meu filho veio com todo argumento. Não, pai, porque eu vou receber. Quando eu receber eu te pago, né? Isso aqui, aquilo, né? Um monte de argumento. Mas quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele fez, pai, obrigado. Só isso, reconhecimento, agradecimento. Amém? Saber que é uma equipe, saber que nós precisamos da ajuda de um Pai Celestial. Que nós, sem Deus, não chegamos a lugar nenhum. A coisa simples, as coisas simples. Amém? Comece a depender de Deus em coisas simples. Comece a depender de Deus para tudo. Para tudo. Chame Ele no seu dia a dia. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Jacó se tornou rico e próspero porque Deus estava com ele. Depois Jacó reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos, na adversidade e na fartura. Lá em Gênesis 32, 9, ele ora a Deus, o Deus do meu pai, Deus de Abraão, Deus do meu pai Isaac. Aí diz assim, o Senhor me abençoou. Quando eu atravessei, eu tinha apenas um cajado, e agora que estou com 2 caravanas. Ele reconhece, Senhor, quando eu passei para cá, eu só tinha um cajado, só uma vara na mão. Agora eu estou com 2 caravanas, era a família dele, era um monte de animais, um monte de riqueza. Ou seja, ele se lembrou de Deus, reconheceu Deus, colocou Deus em primeiro lugar, tanto quando estava próspero, quanto estava necessitado. Todos estão entendendo? É isso que Deus quer. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, coloque Deus presente no seu dia a dia, em tudo que você for fazer. Dependa de Deus. Sabe que a gente não consegue pregar se Deus não falar. Quando a gente está aqui preparando uma palavra, a gente fica ali, de Gênesis a Apocalipse. Deus, o que eu prego? Senhor, aqui. E se Deus não falar, não tem o que a gente falar. E aí quando a gente depende de Deus, fica assim. Eu procurando a palavra, assim que meu filho me ligou, pediu o cartão de crédito, Deus falou, você entendeu, filho? Eu falei, eu entendi o quê? Que você nem nada que você pode fazer, como seu filho depende de você depende de mim. Eu sou Deus de provisão, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu abençoei Jacó, eu tornei ele próximo, né? Porque ele me reconheceu em primeiro lugar. Eu falei, oba, glória a Deus, tem uma palavra. A gente precisa de Deus, tá? A gente precisa da unção de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, amém? Ele reconheceu, eu não tinha nada, e tudo quanto eu tenho é o Senhor que me deu. Isso é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Jacó aprendeu a reconhecer ao Senhor em todos os seus caminhos e depender do favor, do amor, da provisão, somente do poder daquele que endireita as veredas tortuosas. Nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Nós precisamos saber que as nossas veredas, os nossos caminhos, se não for a mão de Deus endireitando, a gente vai viver uma vida de fracasso e de derrota. Amém? Vamos reconhecer. A palavra reconhecer também é declarar. Declarar. Quando
Pedro teve um encontro com Jesus, né? Deus vem agora no Novo Testamento dar todo o reconhecimento do seu poder, da sua glória ao seu Filho Jesus Cristo. E ele diz, olha, ele diz, esse é meu filho, reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade foi dada a ele. E agora Pedro tem um conhecimento de Jesus e reconhece que Jesus é santo, reconhece que ele é falho. Ele falou, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador e o Senhor é santo. Isso é reconhecer Deus em todos os caminhos. Pedro está no seu dia a dia no bar, quando se encontrou com o Senhor Jesus. Ele reconheceu que Jesus é santo. Nós precisamos reconhecer que nós somos sim pessoas falhas que precisam de um Salvador dia a dia. Que precisamos reconhecer que Ele é a rocha, que precisamos reconhecer que Ele é o Senhor, precisamos reconhecer que Ele é o provedor, precisamos reconhecer que Ele é aquele que guarda, que Ele é aquele que livra, que Ele que abençoa. Então, nós precisamos reconhecer Jesus. A Bíblia fala que reconhecer é confessar a Ele. Todo aquele que confessar e declarar que Jesus é o Senhor será salvo. Isso é reconhecer que Ele é o Senhor. Nós reconhecemos que sem Ele nada somos. Nós reconhecemos que não podemos fazer nada sem Ele. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pessoas de andar em caminhos tortuosos, mas reconhecemos que Ele é bom, o seu amor dura para sempre e Ele está aqui para endireitar toda a vereda tortuosa. Amém? Glória a Deus. Então isso que temos que reconhecer. Deus reconhece Jesus como seu Filho amado e nos reconhece como seus filhos amados, comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Não existe maior reconhecimento que sermos chamados filhos de Deus. Isso nós precisamos reconhecer. Amém? Que pela graça de Jesus fomos comprados, fomos resgatados, somos salvos, a Bíblia fala assim que não há nada mais nobre de reconhecer que somos filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. As pessoas precisam, uma das maiores necessidades do ser humano, ela ser aceita, ela ser reconhecida, ela ser aprovada, ela viver em aprovação. Não existe maior aprovação do que você saber essa verdade. Que Ele te amou primeiro, que Ele não se envergonha de você, que Ele veio para te salvar, que Ele veio para te resgatar, que toda vereda tortuosa Ele quer endireitar. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você reconheça, você precisa reconhecer que Ele é teu Senhor, teu Salvador. Você precisa reconhecer que Ele é o teu Deus dia a dia, o Deus de provisão. Você precisa reconhecer que Deus é soberano. O encontro de Jacó fez ele reconhecer Deus. Como foi o último encontro dele? O último encontro dele, antes dele se consertar com o seu irmão, diz que ele foi visitado pelo próprio anjo do Senhor, que representa Jesus Cristo. E diz que ele lutou com o anjo. E ali, quando ele lutou com o anjo deslocou a sua coxa. E ali ele teve que reconhecer: o Senhor é mais forte do que eu. O Senhor me venceu. O Senhor é aquele que é o meu Deus para sempre. E agora, o Senhor diz assim: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, porque lutaste com o homem. Ou seja, ele reconheceu. Nós precisamos reconhecer que a nossa natureza é como se fosse Jacó. Ela é cheia de falha, cheia de erro, caminhos tortuosos, amém? Mas Ele veio com o seu amor. Ele quer que você o reconheça Ele como aquele que vai te socorrer, te auxiliar, amém? Como aquele que é o único que pode endireitar as nossas veredas tortuosas. Senhor, errei, Senhor, falhei, mas eu vou te procurar no nome de Jesus, porque só o Senhor tem poder de restaurar, de consertar, de remover, no nome do Senhor Jesus, todo esse caminho tortuoso. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos, te louvamos e no nome do Senhor Jesus te pedimos, Senhor. Reconhecemos que Tu és nosso único Senhor e Salvador. Reconhecemos que só o Senhor tem poder de socorrer, de nos auxiliar, de nos ajudar, Senhor, de direitar as nossas veredas, Senhor. Como o Senhor mudou a vida de Jacó, o Senhor também quer mudar as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, você aí na sua casa ou aqui na igreja que nunca reconheceu Jesus publicamente, a Bíblia fala que aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Mas diz que o próprio Jesus vai te confessar diante do seu Pai, diante de Deus. Quem confessa Jesus aqui é confessado por Jesus lá no céu, amém? Então faça oração, confesse, declare que Ele é teu Senhor, teu Salvador. Declare para Ele, confesse a Ele que há caminhos tortuosos,
que você não sabe como sair, que você entrou numa situação que não tem como sair daí. Reconheça que só Jesus pode te salvar, que só Jesus pode mudar essa situação. Vem, faça oração comigo, declarando assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, endireita os meus caminhos, e eu confesso, eu reconheço que Tu és meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço que Tu és santo e que Tu és poderoso para endireitar todos os meus caminhos tortuosos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Ele é o Senhor